Você disse que era diferente as duas cirurgias. Elas são diferentes no quê? Elas são diferentes na indicação e elas são diferentes no movimento que é feito. Vamos dizer o seguinte, o avanço maxilomandibular para a apneia do sono, ele é um avanço grande. Não adianta fazer um movimento de 2, 3 milímetros na maxila e na mandíbula para trás, e a repercussão que isso vai ter na via aérea é insignificante, e logo o custo-benefício para o paciente acaba não justificando a cirurgia, né? Mas quanto você avança? Geralmente são 8 a 10 milímetros, né? Quase Da um maxila, centímetro. quase um centímetro, que é um E não grande muda avanço. demais o rosto? Não fica igual Muda. aquele Na maioria das homem vezes. de Cro-Magnon, Neandertal, aquele, né? Fica, a gente tem que tomar cuidado. Então, quando a gente fala de face, né, o aspecto estético, ele também tem um componente funcional, né? Sim. Porque, assim, eu não posso, de nada adianta, né, corrigir o problema do paciente ali funcional, deixar ele sem roncar, sem fazer uma apneia, por exemplo, mas que fique, assim, socialmente desagradável, né? Então, a gente sempre vai levar em consideração a análise facial. É sempre feita uma consulta com uma série de medidas, um estudo muito detalhado desse rosto do paciente. E o que acontece é que, na maioria das vezes, existe uma deficiência anteroposterior, ou seja, a maxila e a mandíbula estão mais para trás, e esses avanços, eles inclusive colaboram para melhorar a estética dos pacientes. Tá. Mas existe aqueles casos em que o paciente não tem uma alteração de bases ósseas tão significativas, e é sempre algo que a gente vai ponderar, ou existem movimentos que dão uma camuflada nessa repercussão dos tecidos moles, né? Algumas rotações do que a gente chama de plano oclusal, que é o plano da maxila e da mandíbula num sentido assim de lado, em que a gente consegue subir um pouco mais ou descer, e com essas rotações de plano oclusal, eventualmente se alonga um pouco mais da musculatura mandibular, sem necessidade de grandes avanços. Agora, quanto maior o avanço para o paciente sono, mais volume de via aérea ele vai ter. Na cirurgia ortognática já é uma coisa diferente. O que a gente quer é deixar para aquela face as bases ósseas mais harmoniosas possível, né? Mas é harmonioso como? Quem que decide isso aí? Como que é? Olha, esse também é uma outra pergunta, né, muito frequente, e é uma questão muito subjetiva. Por quê? A beleza diz que está nos olhos de quem vê, né? Então, às vezes, o que eu acho bonito você não acha, por exemplo. E existe, obviamente, os padrões assim, estéticos e culturais. O que é bonito aqui em São Paulo pode não ser no Nordeste, pode não ser na Europa, nos Estados Unidos ou no Japão, né? Uhum. O que a gente tem? Algumas linhas de referência que deixam uma face mais harmoniosa. Então, existem vários estudos que foram feitos, né? Pegando pessoas consideradas atraentes, harmoniosas, né? Em que se observou o que a gente chama de uma proporção entre as estruturas ósseas em todos os sentidos, porque a gente é tridimensional. Então, você tem que ter uma certa proporção entre os terços da face, um aspecto frontal, assim, vertical, né? O terço inferior tem que ter uma certa proporção em relação ao terço médio, em relação ao terço superior, e em vistas de perfil também, e no sentido lateral também. Ou seja, as assimetrias de face são uns problemas bem frequentes que a gente tem lá no consultório. As assimetrias, de um modo geral, um pouco mais fácil de ser identificada, né? Você vai traçar uma linha média, uma linha mediana no rosto desse paciente e vai verificar o que tem de assimetria, o que tem de diferente de um lado em relação ao outro. Entendi. Nenhum ser humano é 100% simétrico, né? Isso as Sim. pessoas sempre me perguntam, falam, não, mas eu vou ficar certinho, né? Tem até aquela brincadeira que você pega uma fotografia sua ali, 3x4, uma fotografia bem de frente, recorta a metade esquerda da sua face, metade direita, e depois espelha as duas Que metades, esquisito. você vai ter duas pessoas totalmente diferentes da que você é. Sim. Então, um pouco de assimetria faz a sua face ter ali uma harmonia, né? O que a gente entende como assimetria é quando foge muito do padrão, ali mais de 2, 3 milímetros já começa a chamar a atenção em quem vê, né? Então, na cirurgia ortognática, a gente vai dar para essa face, ou devolver, dependendo da situação, uma face mais equilibrada, uma estrutura óssea mais equilibrada. Na cirurgia ortognática, geralmente existe um mau posicionamento dos dentes também dentro das bases ósseas. E aí já é um outro tópico, porque você tem geralmente um paciente que vai ali para um ortodontista, aquele dentista que faz aparelho, porque os dentes não estão casando. Você tem ali uma mordida que não está encaixando muito bem, né? A minha sim, né? Lá, que bonito, né? E aí, o paciente geralmente fala, vou usar o aparelho, né? E vai pro ortodontista. Quando os dentes
estão mal posicionados, mas as bases ósseas estão ali numa posição correta, é uma questão de alinhamento ou nivelamento desses dentes, ok, né? A gente vai lá, coloca o aparelho, o ortodontista coloca o aparelho e resolve o caso. Quando existe um mau posicionamento dos dentes, porque as bases ósseas estão fora da posição, o cara pode ficar 30 anos de aparelho que ele não vai resolver. O dente, ele para se movimentar, ele tem um limite. Qual que é esse limite? Desde que ele consiga se movimentar para uma região onde tem o osso Se não tiver para osso, ter a raiz ali dentro desse osso que a gente chama de osso alveolar, né? Se chega uma hora que o osso acaba e o dente precisa continuar indo, ou o ortodontista trabalha ali com inclinações, o que a gente chama de compensações dentárias, que são movimentos, na maioria das vezes, instáveis, né? E que tem uma... Assim, além do ponto de vista funcional, a mastigação não ter uma boa qualidade, a repercussão estética na face acaba sendo prejudicada também. Então, esse grupo de pacientes que tem alteração das bases ósseas e os dentes não encaixam, são pacientes geralmente que vão para a cirurgia ortognática.